Bem-vindos a uma jornada épica. Uma história que moldou gerações, impactou o mundo e marcou a história automobilística como nenhuma outra. Uma história de visão, inovação e superação que nos levará das cinzas da Segunda Guerra Mundial a uma nova era automobilística. Imagine-se transportado para um momento crucial na história, quando dois personagens aparentemente distintos uniram seus destinos. Ferdinand Porsche, um engenheiro visionário apaixonado por inovações automobilísticas, e Adolf Hitler, o líder de uma nação com grandes ambições. Desse encontro entre engenharia e política, nasceu uma marca que hoje é reconhecida por milhões como símbolo de mobilidade. Neste documentário, convidamos você a desvendar os mistérios da Volkswagen. Vamos explorar como esta marca alemã não apenas enfrentou os desafios históricos, mas também prosperou, moldando a indústria automobilística com veículos de última geração, tecnologia avançada e uma profunda compreensão das necessidades dos clientes. Acompanhe-nos em mais uma jornada incrível, enquanto exploramos a história incontestável da Volkswagen no mundo dos automóveis. Bem-vindo ao canal História dos Grandes. Aqui, desvendamos os segredos por trás dos magnatas e de seus negócios bilionários, desde o início pobre até os primeiros milhões. As origens da Volkswagen. A empresa marcou profundamente a história do mundo automobilístico como a criadora do carro que conquistou o coração da população global como nenhum outro, o Fusca. Porém, essa narrativa tem raízes profundas, iniciando como uma das obsessões de Adolf Hitler. O veículo conhecido como Besouro era de grande interesse estratégico para o Reich nazista, parte de uma tentativa de padronizar os veículos da raça ariana. O líder alemão tinha um objetivo bem definido: criar um automóvel acessível custando menos de 1.000 marcos imperiais, o preço de uma boa motocicleta na época, com economia de combustível, velocidade média de 100 km por hora, capacidade para transportar 2 adultos e 3 crianças e torná-lo acessível a todos através de um sistema de poupança direcionado para sua aquisição. O visionário por trás do desenvolvimento desse icônico veículo era ninguém menos que o engenheiro austríaco Ferdinand Porsche, um visionário do mundo automobilístico. Em 1931, Porsche estabeleceu sua própria empresa em Stuttgart, Alemanha, onde ele e seu filho Ferry Porsche se dedicaram a projetar carros esportivos de alta qualidade. No entanto, o destino dos Porsche mudou drasticamente quando Adolf Hitler demonstrou interesse por um carro popular acessível para os alemães. Essa colaboração entre Hitler e Porsche resultou no projeto da Volkswagen, que eventualmente deu origem ao lendário Fusca, um ícone automobilístico que atravessou gerações. Cerca de 336 mil pessoas investiram no modelo, e os protótipos desse carro, conhecidos em alemão como KDF-Wagen, KDF significa Força através da Alegria, um dos lemas do Partido Nazista, já exibiam suas curvas e o motor refrigerado a ar de 4 cilindros localizado na traseira. Este carro foi um dos primeiros a ser projetado com a assistência de um túnel de vento e estava destinado ao sucesso. Portanto, com generosos subsídios do governo, a empresa oficialmente nasceu em 28 de maio de 1937 sob o nome Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH. A Volkswagen, fundada como Companhia para a Preparação dos Carros do Povo Alemão. Em 1938, a empresa seria renomeada Volkswagen, ou Companhia do Carro do Povo, no mesmo ano. Inicialmente era operada pela Frente Trabalhista, uma organização nazista. A sede principal da Volkswagen estava localizada na cidade de Wolfsburg. Entretanto, a nova fábrica havia produzido apenas algumas unidades quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em setembro. Durante o conflito, a produção foi adaptada para veículos militares que compartilhavam a mesma plataforma do Fusca, como o Jeep Kübelwagen e o carro anfíbio amplamente utilizado nos campos de batalha. Após o término da guerra, a retomada da produção ocorreu sob supervisão, quando a Alemanha Ocidental foi ocupada pelos aliados vitoriosos. Após a morte de Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial, Ferdinand Porsche foi considerado um associado nazista e preso pelas forças francesas. Mais tarde,
seu filho pagou fiança e o libertou da prisão. Porsche foi posteriormente contratado como consultor pela Volkswagen, recebendo royalties por cada Fusca produzido. Isso lhe proporcionou grande riqueza, pois mais de 20 milhões de Fuscas foram fabricados até o final da década de 1950, quando Ferdinand Porsche faleceu, deixando um legado inegável na indústria automobilística. Embora ele não tenha projetado os renomados carros esportivos com seu nome, sua inovação e o desenvolvimento do Fusca garantiram seu lugar na história do automobilismo. Enquanto o futuro da fábrica permanecia incerto, ela foi oferecida para representantes. Muitas empresas de carros do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França foram visitar, mas todas disseram não. Um homem chamado William, do grupo britânico Rootes Group, disse algo muito forte. O modelo não atrai o consumidor médio de automóveis, é muito feio e barulhento. Se vocês pensam que vão fazer automóveis neste lugar, vocês estão enganados, rapazes. A fábrica tinha um nome chamado Wolfsburg Motor Works. No primeiro ano, eles fizeram 1.785 carros. Depois, eles fizeram um acordo para vender carros na Holanda. O Beetle, que é como chamavam o Fusca, era muito popular na Europa. Naquele tempo, a Volkswagen era a número 1 na Alemanha e na Europa. Nos Estados Unidos, o carro causou uma grande mudança nos carros pequenos em 1949. Muitas pessoas queriam ter um Fusca como seu segundo carro. Ele se tornou o carro importado mais popular nos Estados Unidos. No mesmo ano, eles fizeram o VW Cabriolet, que era o conversível mais vendido do mundo. A década de 1950 foi importante para a Volkswagen. Eles lançaram o VW Transporter, mais conhecida como Kombi, e também o Karmann Ghia Coupé, que eles fizeram com a Karmann Company. Eles abriram fábricas em outros países, como Canadá em 1952, Brasil em 1953 e Austrália em 1954. Em 1960, eles venderam ações na Bolsa de Valores. O Fusca ganhou motores maiores em 1960, de 1.300 e 1.500 cilindradas. Em 1961, eles compraram as empresas Audi e NSU. Na década de 1960, eles lançaram o modelo TL 1600 em 1966 e o VW 147, uma pequena van para o serviço de correio alemão, chamaram de Fridolin. No início dos anos 1970, eles tiveram concorrência nos carros pequenos, então lançaram o Passat e o Passat Variant em 1973, seguidos pelo Golf em 1974, que substituiu o Fusca nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Golf foi chamado de Rabbit. Em 1976, apenas 31 meses depois de lançar o Golf, eles venderam 1 milhão deles. O Fusca também fez história ao vender 21 milhões de carros desde o começo. Mas na década de 1980, eles pararam de fazer o Fusca na Europa. Depois, a Volkswagen comprou outras empresas, como a Seat em 1986, a Bentley em 1990 e a esportivas Bugatti e Lamborghini em 1998. Em 1995, eles criaram a Volkswagen Commercial Vehicles para carros comerciais. Depois de mais de 70 anos e 21 milhões de Fuscas, o último Fusca original foi feito no México em 30 de julho de 2003. Em 3 de março de 2008, eles compraram a Scania, uma empresa de caminhões sueca, e a Porsche se tornou a dona de 51% da Volkswagen. Mas a Porsche teve problemas financeiros por causa da crise financeira em 2008. Então a Volkswagen voltou a ser dona da maioria das ações. A Volkswagen enfrentou seu maior desafio em setembro de 2015, quando admitiu ter equipado 11 milhões de carros a diesel, com dispositivos que enganavam os testes de emissões de poluentes em 28 países, após denúncias nos Estados Unidos. Isso resultou em acusações e processos, com multas estimadas em até 90 milhões de dólares. Esse incidente afetou a imagem e as finanças da empresa, custando cerca de 6,7 bilhões de euros e reduzindo o valor de mercado em mais de 30 bilhões de dólares. Vários executivos, incluindo Martin Winterkorn, renunciaram e o slogan Das Auto foi substituído pelo simples Volkswagen, como parte da estratégia de reconstrução da marca
para superar esse período turbulento em sua história. A montadora alemã apresentou planos de produção no Brasil em 2016 e lançou uma nova linha de veículos compactos como parte de sua tentativa de se recuperar e se renovar em meio às adversidades enfrentadas. O nome Volkswagen vai além de ser apenas o nome de um carro. Em alemão, Volks significa povo e Wagen significa veículo ou carro. Essa combinação de palavras carrega o significado de carro do povo. Essa foi exatamente a missão que a Volkswagen se propôs a cumprir: criar um veículo acessível e confiável para as massas. A ideia inicial surgiu em 1933, quando Hitler visitou um salão do automóvel em Berlim. Um ano depois, ele se tornou líder da Alemanha e convidou Ferdinand Porsche para iniciar a produção dos carros do povo. Quanto ao Fusca, esse icônico veículo, projetado por Ferdinand Porsche a pedido de Adolf Hitler, passou por uma série de transformações ao longo dos anos. Em 1936, foi submetido a testes de 50 mil quilômetros e lançado em 1938, mas a produção foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, a fabricação continuou, e em 1947, o Fusca foi exportado pela primeira vez para a Holanda. A ideia de uma versão conversível surgiu em 1948, mas um incêndio na fábrica suspendeu o projeto em 1952, com apenas 696 unidades produzidas. No Brasil, as vendas do Fusca começaram em 1950, com carros importados desmontados da Alemanha e montados pela Brasmotor, que posteriormente diversificou-se na produção de eletrodomésticos com a marca Brastemp. Em 1964, foi lançada a versão com teto solar, apelidada pejorativamente de Cornowagen. E nos anos seguintes, o Fusca recebeu várias atualizações, incluindo um motor de 1.300 cilindradas em 1967, cintos de segurança, extintor de incêndio, lanternas traseiras tricolores incorporadas à marcha ré em 1970. A versão 1600S, apelidado de Besourão, surgiu em 1974, e as lanternas traseiras maiores, chamadas de Fafá, em alusão à cantora Fafá de Belém. Em 1980, o Fusca passou a contar com um motor 1300 a álcool, e em 1982, a ignição eletrônica foi adicionada. Após a venda de 3.300.000 unidades, a produção do Fusca foi encerrada em 1986, embora ainda fosse um dos 12 carros mais vendidos no Brasil naquela época. Por sugestão do então presidente, de 1993 a 1996, houve uma segunda produção limitada do Fusca no Brasil, resultando em apenas 47.700 exemplares fabricados. A partir desse momento, o Fusca passou a ser fabricado apenas no México até 2003, quando foi substituído pela nova geração do modelo, conhecida como o Beetle, com uma produção recorde de 21.529.464 unidades fabricadas desde 1938 até 2003. O Fusca é o carro mais antigo e mais produzido a partir de uma plataforma de design único em todo o mundo. Dentre essas milhões de unidades, 15.444.000 foram fabricadas na Alemanha, 3.350.000 no Brasil e o restante em diversos lugares ao redor do mundo. A história da Volkswagen do Brasil teve início em 23 de março de 1953, em um armazém localizado na Rua do Manifesto, bairro do Ipiranga, em São Paulo. Nesse modesto espaço, apenas 12 trabalhadores montaram as primeiras unidades do Fusca, utilizando peças importadas da Alemanha. Entre 1953 e 1957, esse galpão viu a produção de 2.820 veículos, incluindo o Volkswagen Sedan e a Kombi. O sucesso nas vendas inspirou a marca a planejar a construção de uma fábrica no Brasil, não apenas para montagem, mas também para tornar o país uma base de exportação para toda a América do Sul. A produção com peças nacionais teve início em 2 de setembro de 1957,
quando a fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, lançou a primeira Kombi fabricada localmente, com metade de suas peças produzidas no Brasil. A inauguração oficial da fábrica ocorreu em 18 de novembro de 1959, com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Nesse evento, Kubitschek percorreu as instalações a bordo de um Fusca conversível, acompanhado pelo governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e pelos presidentes da Volkswagen da Alemanha. Essa imagem icônica dos quatro dentro do Fusca conversível se tornou uma das fotos mais emblemáticas na história da montadora. A Volkswagen, durante essa época, introduziu no mercado brasileiro o audacioso Karmann Ghia, fruto de uma parceria com a empresa alemã de mesmo nome. Além disso, a Volkswagen foi a primeira montadora brasileira a estabelecer um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. A empresa atingiu a marca de 1 milhão de veículos produzidos em julho de 1971 e, em março de 1972, o Fusca alcançou o impressionante marco de 1 milhão de unidades vendidas no Brasil. Em 1972, a Volkswagen lançou dois modelos revolucionários no mercado brasileiro, o SP1 e o SP2. Esses carros apresentavam um design esportivo e arrojado, sem comprometer a funcionalidade, sendo considerados alguns dos modelos mais elegantes da história da Volkswagen. Em 1973, a Volkswagen mais uma vez antecipou as tendências de mercado ao lançar a Brasília, um modelo brasileiro genuíno que apresentou o conceito moderno de carroceria perante os consumidores. Em 1974, a Volkswagen deu um grande passo tecnológico com o lançamento do Passat, introduzindo um veículo com motor frontal refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Em 1980, o Gol de primeira geração chegou, inaugurando uma nova era na indústria automobilística brasileira. Esse lançamento marcou o início de uma nova família de veículos, com a introdução nos anos seguintes dos modelos Voyage, Paraty e Saveiro. O sucesso do Gol foi notável, e em 1987 ele conquistou a liderança de vendas no mercado brasileiro, uma posição que manteve por incríveis 27 anos consecutivos. O Gol GTI, lançado na década de 1980, introduziu a tecnologia de injeção eletrônica em carros nacionais, resultando em melhorias de desempenho, redução de consumo de combustível e emissões. A Volkswagen expandiu sua atuação no segmento de luxo com o lançamento do Santana em 1984 e do Quantum em 1985. A segunda geração do Santana, projetada e desenvolvida por engenheiros e designers brasileiros e lançada em 1991, foi o primeiro veículo nacional a oferecer freios ABS. Em 2003, a Volkswagen inovou ao lançar a tecnologia Total Flex, um motor flexível em combustível que permitia o uso de etanol, gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção. Essa tecnologia revolucionou a indústria automobilística e marcou uma mudança de paradigma. O Gol foi o primeiro carro a receber o motor Total Flex, que agora está presente em toda a linha nacional da Volkswagen. A Volkswagen continuou a evoluir ao longo dos anos, lançando novos automóveis, modernizando suas fábricas, desenvolvendo tecnologias inovadoras e reforçando sua presença como uma das principais montadoras do Brasil. Em 2023, para celebrar seus anos de história, a Volkswagen trouxe uma inovação: os primeiros veículos 100% elétricos, o ID.4 e o ID.Buzz. Esses veículos elétricos prometem transformar o mercado de veículos elétricos no Brasil, com um conceito de espaço inovador e a promessa de proporcionar liberdade, desempenho elétrico e facilidade de uso. Para facilitar a transição para a mobilidade elétrica, a Volkswagen oferece os serviços Sing and Drive, onde o cliente pode alugar um carro elétrico por alguns meses, com uma franquia de quilometragem mensal. Mas as surpresas não param por aí. Volkswagen encerra a produção do Gol e investe em novos modelos. A Volkswagen anunciou no dia 29 de dezembro de 2022 o fim da produção do Gol no Brasil. O carro, que é um dos mais vendidos da história do país, com mais de 8,5 milhões de unidades emplacadas, saiu de linha após 42 anos de fabricação.
A decisão da Volkswagen foi motivada por uma série de fatores, incluindo a necessidade de adequação às novas normas de emissões de poluentes, a crescente competitividade do mercado brasileiro e o foco da marca em modelos mais modernos e tecnológicos. No entanto, ainda existem alguns Gols modelo 2023 em estoque nas concessionárias. Esses carros foram produzidos antes do anúncio do fim da produção, e a Volkswagen está vendendo-os até que o estoque acabe. Apesar do fim da produção do Gol, a Volkswagen não está deixando de investir no Brasil. A marca anunciou recentemente o lançamento de novos modelos, como o Nivus, o T-Cross e o Taos. Além disso, a Volkswagen está investindo em novas tecnologias, como a eletrificação e a conectividade. Com uma trajetória rica em inovação e pioneirismo, a Volkswagen continua a evoluir e moldar o futuro da indústria automobilística. Chegamos ao final desta jornada pela história da Volkswagen. É importante relembrar os pontos cruciais que exploramos, desde a inusitada aliança entre Ferdinand Porsche e Adolf Hitler, passando pelos modelos diferenciados e as inovações que ajudaram a redefinir a indústria automobilística. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e esperamos que você tenha apreciado esta viagem pela história de sucesso da Volkswagen. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras como esta. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar e até a próxima história dos grandes.